Bom, no ano de 2023, a Escola São Domingos completou 50 anos de existência. E nesses 50 anos de trajetória, muita coisa aconteceu no Espírito Santo, no Brasil e no mundo. E pensando nisso, nós propusemos aos nossos alunos uma pesquisa para que eles pudessem conhecer o que mudou nos costumes, na paisagem, na política, na arte, enfim. E a partir dessas mudanças, como que a escola se insere nesse contexto? Nesses 50 anos, a escola viveu assim, década por década, e em cada uma delas eu tenho assim várias colocações para fazer aqui. A tecnologia do Espírito Santo era muito limitada comparada aos dias de hoje, pois eles usavam muito dispositivos importados, até que surgiu o Centro Tecnológico da UFES, com a ideia de ampliar a tecnologia do estado. E no final da década de 70, surgiu várias empresas de TI capixabas, como Prodata e Data Control. Na década de 70, as casas boca de sino eram a moda, e os mais jovens frequentemente visitavam discotecas. Os clubes eram muito comuns e várias festas aconteciam neles. As boates eram muito populares, e os shoppings não existiam, por isso lojas de departamentos e lanchonetes eram muito comuns, e as famílias visitavam os parques e cinemas para passear. Em 1973, Camburi tinha acabado de ser aterrado, possibilitando que turistas e moradores pudessem aproveitar mais a praia, trazendo mais movimentação ao local. Nessa época, tinham menos prédios e mais elementos naturais, além de ter menos carros, sendo assim, menos trânsito. Bom, nessa época também já existiam o Convento da Penha e o Palácio Anchieta, que eram belos monumentos históricos da paisagem. Então, de 73 a 83, nós trabalhamos muito para mobiliar a escola, comprar um mimeógrafo para imprimir as provas e atividades diárias. Nos dirigimos a São Paulo para comprar o mimeógrafo, que era bom da época, e a gente então comprou o mimeógrafo. Da onde nós compramos até o hotel, quase que era da Avenida São João quase toda. Então a gente precisava de alugar um táxi. O táxi custava R$11, 11 cruzeiros na época. E para a gente alugar o táxi, não tinha o dinheiro para comprar os carimbos. Ou o táxi ou a caixa de carimbo. Aí a gente trouxe peso do mimeógrafo na mão, até chegar no hotel para poder voltar e comprar a caixa de carimbo, que custou menos de R$11, 11 cruzeiros na época. Entre os anos de 1983 e 1992, na política brasileira, houve a troca de presidentes duas vezes, de João Figueiredo para José Sarney e de José Sarney para Fernando Collor, que sofreu um impeachment no ano de 1992. Houve também a troca de moedas, de cruzeiro para cruzado para cruzado novo e de cruzado novo para cruzeiro novamente. Este período foi chamado de década perdida, por ter as leis desrespeitadas e a economia estar ruim, sendo ela uma das maiores crises de sua história. E também isso resultou na taxa de juros alta. Durante esse período, ocorreram diversos avanços tecnológicos. Quatro principais foram o uso de computadores pessoais, que se deu porque foram criados modelos mais baratos e com mais recursos, o que fez com que eles se popularizassem no país. A criação da televisão a cabo, que possibilitou maior acessibilidade a canais e imagens melhores do que a televisão aberta. A criação da primeira rede de telefonia celular no Brasil, criada pela Telebrás, possibilitou um grande avanço na comunicação, e a automação nas indústrias, que possibilitou melhor eficácia e produtividade dentro delas. Esses fatores influenciam na vida de atualmente como na de antigamente, por exemplo, no modo de se comunicar e se divertir. De 1983 a 1992, o jeito de se vestir era muito diferente do atual. Eles usavam ombreiras, roupas oversize e roupas muito coloridas e chamativas. Então, era muito diferente do atual. Eles também brincavam de coisas diferentes, porque não tinham internet e não tinham shoppings. Então, eles brincavam de brincadeiras na rua e alguns brinquedos que eram muito famosos naquela época, como Atari, carrinho de rolimã. De 83 a 93, foi a época em que construímos o prédio de 2 andares da Escola 1, aquele prédio lá de trás, e que era também altamente moderno na época. Então a gente construiu nessa década. Todo cruzeiro que a gente ganhava, investia ali. No final da construção, quando estava quase pronto, meia-noite a gente escutou a vizinhança: "Tá pegando fogo na escola, tá pegando fogo". Estava um incêndio exatamente embaixo do prédio que estava acabando de construir. Funcionários largaram
uma ponta de cigarro, alguma coisa no meio da palha que lixava a madeira, e aquele fogo foi pegando. Quando chegou de madrugada, estava lá nas alturas. Mas, graças a Deus, o corpo de bombeiro chegou e deu tempo da gente, com um pouco dos vizinhos, apagarmos o incêndio. Na década de 93 a 2002, a política passava por grandes mudanças. O mundo se tornou multipolar, o capitalismo se tornou o sistema econômico mundial, os Estados Unidos sofreu o ataque às Torres Gêmeas. No Brasil, a gente passava pela Nova República, na qual era o período após a ditadura militar, onde a gente teve o sistema multipartidário retomado, a implementação das eleições periódicas e a ampliação da cidadania. Nesse período, a economia estava muito instável. Então foi implementado o Plano Real, que tinha como objetivo estabilizar a economia nesse período. Na década de 90, o Brasil não tinha um estilo de música específico que era mais tocado, pois essa foi uma época em que foram criados vários estilos de música muito famosos hoje em dia, como o reggae, o funk carioca, o sertanejo e o forró. Se você for falar de cinema na década de 90, foi uma época em que ocorreram muitos clássicos que hoje são muito famosos, como Pulp Fiction, Titanic e Jurassic Park. De 93 a 2003, também foi a construção e melhoria do espaço escolar. Nessa década, eu gostaria de registrar o que aconteceu nos Estados Unidos, aquele atentado das Torres Gêmeas. Eu estava exatamente em Nova York nesse dia. 5 anos após, tive a oportunidade de comprar esse livrinho, onde eles marcam os momentos da história. Eu guardo como recordação daquele momento, e eu não estava só. Estavam comigo Leandro e Kika. E a gente, então, ficou um bom tempo presos, né? Porque o espaço aéreo estava fechado e a gente teve que se mudar para a casa de uma sobrinha de Geraldo, prima de Leandro. Nós ficamos lá fora de Manhattan, fora da ilha. Ficamos lá ainda por 1 semana para esperar normalizar, para a gente então voltar aqui para Vitória. E nós chegamos aqui, o segundo avião que chegou em São Paulo, da American Airlines, nós chegamos nele. E graças a Deus, quando a gente aterrissou, foi aquele alívio, parecia que a gente tinha chegado até em casa. Nos anos de 2013 a 2015, a maior tendência na gastronomia foi a criação de comidas gourmets. Isso é quando chefes culinários utilizavam pratos tradicionais com o seu próprio toque de sofisticação. Essa tendência mudou drasticamente em 2016 a 2023, com a culinária voltada à saúde na alimentação das pessoas, com alimentos de boa qualidade e orgânicos. O grafite é uma arte de rua criada nos anos 70, popularizado algum tempo depois, junto com o gênero musical do hip hop. Aqui no Brasil nós temos exemplos de artistas como os Gêmeos, que são extremamente famosos, tanto aqui quanto lá fora. Infelizmente, o grafite tem muitos preconceitos com ele, por ser uma arte de rua, como no caso da cidade de São Paulo, com o prefeito João Dória, que fez o projeto popularizado como Maré Cinza, que tampou várias artes de grafite da Avenida 23 de Maio, que inclusive foi pago pela cidade de São Paulo. Bom, a Primavera Árabe se trata de um conjunto de manifestações que ocorreram no norte da África e no Oriente Médio, basicamente o mundo árabe, no qual a população vai mostrar a sua insatisfação em relação à política desses países, que eram, em sua maioria, governos ditatoriais e altamente corruptos, nos quais essa população ia ter poucos direitos e vai começar a reivindicar eles. Tudo começou na Tunísia, quando um vendedor de frutas ele teve seu carro confiscado pela polícia tunisiana. E para protestar contra as suas condições de vida, e esse incidente, ele ateu fogo ao seu próprio corpo. Isso desencadeou uma série de revoltas na Tunísia. Por consequência disso, vários outros países do mundo árabe começaram a olhar basicamente para esse fato e se espelharem nisso. Então, nós vamos ter um efeito dominó. Se seguiu no Egito com o Murabá, que era o ditador, ele vai ser derrubado pelos populares. Esses vão botar um governo republicano que vai representar os seus interesses. Aqui nós temos uma visão de mais ou menos como foram afetados os países. Nós discutimos esses 3 aqui. Eu gostaria de falar sobre a Síria. Por consequência, a Primavera Árabe desencadeou-se uma guerra civil que tirou do poder o seu ditador, mas ainda continua em curso. De 2013
a 2023, nossa escola continua ainda sob a direção da família Carneiro. Nesses últimos anos, vamos dizer, a família toda abraçou a escola. Antes já estavam Leandro, Evandro e as noras. À medida que os meninos foram se formando, Henrique, Tiago, Larissa e Juliana, elas também abraçaram a escola e a família Carneiro ficou envolvida toda no trabalho da Escola São Domingos. Então, uma coisa que eu gostaria de acrescentar é que os carneiros não se desligam nunca da Escola São Domingos. Estão sempre atentos para as mudanças educacionais e eu espero que essa vontade perdure por todo o tempo em que a escola estiver construindo valores e escrevendo histórias. E eu aqui junto deles, dos funcionários, dos meus netos e meus filhos e noras, ajudando no que precisa. E lembrando de tempos, lembrando de coisas que talvez eles não saberiam contar. E eu estou aqui para isso. E que foram momentos muito felizes que nós vivemos na Escola São Domingos. E que eu ainda vivo. E de vez em quando eu sou convidada para uma coisa e outra. E isso me alegra, me estimula e me dá cada vez mais vontade de trabalhar. Eu me sinto assim, convicta de que meus filhos e meus netos estão seguindo os meus passos.